Boa noite, irmãos. Que bom estar com vocês mais uma vez. Eu não pude dizer não ao Glauber. Não tive condições. Pois, como vocês sabem, o Glauber ele foi o preletor do nosso acampamento de casais. Até porque o pastor Flávio Exaledo seria o preletor. Mas ele estava com o coração muito apertado no que diz respeito à sua esposa, a irmã Ingrid, por conta do tumor que estava retornando. E o médico disse a eles que deveria passar por uma cirurgia o mais urgente possível. Ele queria nos atender, mas ao mesmo tempo com o coração na esposa. Eu falei, pastor, fica tranquilo. Você já tem, Altair, alguém? Eu falei, ainda não, mas o Senhor vai nos conduzir a isso. E não tive dúvida de convidar o pastor Glauber. Bem aos 45 minutos do segundo tempo. E ele pediu 2 dias. E nesse prazo ele me respondeu, irei sim. Então, quando ele falou, Altair, estaria de férias, você pode ir lá? Eu falei, rapaz, como eu vou dizer não para você? Por 2 motivos, em gratidão a você e por amor à igreja que eu tenho por vocês. Apesar de não estarmos sempre aos domingos juntos, mas eu tenho nutrido um carinho muito especial por vocês. Acreditem nisso. Meus irmãos, o Evangelho de Mateus, ele não somente foi escrito para nos trazer histórias, para termos o que contar a respeito de Cristo. Há uma vontade, há um discurso aqui por trás de toda a narrativa do Evangelho, segundo escreveu Mateus. E ao final deste Evangelho, ele vai narrar então os últimos dias de Cristo. Mas não somente para nos trazer informações a respeito do que havia acontecido com Cristo ao final da sua vida, ou início da sua vida. Enfim, naquele período que ele foi morto, ressurreto e assunto aos céus. Mateus não escreve e não nos relata esses eventos para nos trazer meras informações, para que possamos sair aí fora e discutir com as pessoas, conversar com as pessoas, até demonstrar conhecimento bíblico. Não foi para isso que Mateus escreveu, então, o seu Evangelho, e muito a respeito do que ele escreve no final do Evangelho. Ainda que Mateus ele venha trazer informações e narrar os últimos dias de Cristo, Mateus estava preocupado com a seguinte questão: agora eu vou escrever sobre a morte, a ressurreição, a ascensão. Mas, e daí? Como é que será que esse povo que vai ler, vai receber essas informações, eles vão entender tudo isso? Como afirmei, como uma mera informação? Portanto, quando Mateus ele escreve os últimos capítulos, ele está preocupado com a comunidade a quem iria receber esse relato, essa narrativa, e também conosco. A ideia é, o que eu tenho com isso? Ou, o que isso tem a ver comigo? O que a morte? O que a ressurreição? O que a ascensão de Cristo tem a ver conosco hoje, no século 21? Pós-moderno, tecnologia de última geração. O que tem a ver fatos ocorridos há tanto tempo, tem a ver comigo e com você. Por isso,
Mateus ele escreve esses últimos capítulos exatamente não meramente para informação, mas desejoso de que esse relato traga impacto sobre a minha e sobre a sua vida. E tal é verdade, meus irmãos, que essa é a preocupação, que quando ele narra os eventos ocorridos com Cristo nos seus últimos dias aqui entre nós, ele traz informações preciosas para nós. Que Cristo Jesus, quando ele se dá à morte, e ele vai ressuscitar e ser assunto aos céus, não foi um mero acaso do destino, mas foi porque ele, Cristo Jesus, estava glorificando o Pai. O que eu quero dizer com isso? Que o princípio que estava na mente do Senhor é um princípio doxológico, ou seja, é um princípio para glorificar o Senhor, exaltar o Pai. E eu tenho uma pergunta a fazer para vocês agora. Qual é o lugar para você hoje mais seguro do mundo? Vou repetir. Qual é o lugar hoje, domingo, 30 de outubro, o lugar mais seguro do mundo? Pensaram? Não vou dar muito tempo não. Alguns critérios você tem certeza que deve ter estabelecido para pensar em algum lugar mais seguro do mundo. Por exemplo, violência, não é verdade? Você vai pensar no lugar e você vai atrás da estatística da violência. Qual lugar que tem menos homicídio? Qual lugar que tem menos roubo, furto? Ou pensar num condomínio fechado, com portaria, segurança tecnológica de última geração? Talvez o critério não seja tanto a violência, mas talvez o critério econômico. Onde é o lugar mais seguro do mundo no critério econômico? Suíça? Paraíso? Contas abarrotadas, que qualquer pessoa pode mandar os seus milhões de dólares? Seria Oriente Médio? Petrodólar? Eles não têm onde gastar dinheiro, vão gastar com futebol? PSG? E comprando clubes no mundo todo? Mas talvez outro critério que você coloque como lugar mais seguro do mundo, a questão social. Há agora um ranking do país que é mais feliz do mundo. Finlândia. Perceberam que alguns critérios nós colocamos? Mas Mateus ele coloca exatamente para que nós, eu e você, aprendamos uma coisa. Que existe sim um lugar que é o mais seguro do mundo. E esse lugar é estar no centro da vontade do Senhor. Não existe outro lugar. O lugar mais seguro do mundo, que eu posso olhar à minha volta e além que eu coloque critérios, seja a respeito da violência, critério econômico, critério social, mas não existe outro lugar que se compare a estar no centro da vontade do Senhor. É sobre isso que Mateus está preocupado. Mateus está aqui agora colocando na sua narrativa os últimos momentos da vida, morte e ressurreição de Cristo, a sua ascensão, exatamente para nos mostrar que ele, como Cristo, também entendeu isso. E ele tinha um princípio regulador da sua vida, que era um princípio doxológico. Ou seja, sempre
e em todo momento viver unicamente para que esse Deus que eu sirvo seja exaltado e glorificado. Abra sua Bíblia em Mateus 26. A partir do verso 47 até o 56. Mateus 26, 47 a 56. Falava ele ainda, quem? Cristo. E eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba com espadas, porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar, é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre! E o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada, e golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Naquele momento disse Jesus às multidões: saístes com espadas e porretes para prender-me como a um salteador? Todos os dias no templo eu me assentava convosco ensinando, e não me prendestes. Tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprissem as Escrituras dos profetas. Então os discípulos todos, deixando-o, fugiram. Perceberam a preocupação de Mateus ao escrever agora para nós? É um episódio em que Jesus Cristo, ele é o personagem aqui. Agora, ele escreveu simplesmente para nos dar informações? Não. Percebam que o contexto anterior, Jesus estava orando e ele pede ao Pai: Pai, passa de mim este cálice. Cálice, na Bíblia, não é o verbo cálice, é o cálice, é uma medida. Então, quando você vai conversar com alguém e alguém te oferece alguma coisa em termos de cálice, ele está dizendo: ó, vamos tomar uma medida. Qual medida? A medida daquele cálice. Tem cálice maior, cálice menor? Tem, mas aquele cálice é a medida. A medida para a nossa salvação é a morte de Cristo. E ele sabia disso. O que ele está dizendo é o seguinte: Pai, a medida que o Senhor quer para comigo é algo que está me trazendo angústia. O que o Senhor quer que eu faça está me trazendo angústia. Ele ora a esse respeito. Mas ele chega um momento que fala-se: mas eu quero cumprir a vontade do Pai. No texto em que lemos, perceberam que há aqui a nota do narrador dizendo: isso era para que se cumprissem as Escrituras. Ou seja, esse episódio aqui é vivido por Cristo não apenas por um destino, mas era tal que ele assim viveu para que a vontade do Pai fosse cumprida. Portanto, Mateus, ele escreve aqui esse texto, nessa narrativa, tratando sobre fatos que antecederam a morte de Cristo, com um objetivo: para mostrar que vale a pena, é crucial e é o lugar mais seguro do mundo estar no centro da vontade do Pai. Por isso, ele vai para a cruz. Ainda que nós consigamos compreender isso, este texto lido traz então algumas verdades a respeito do que é viver no centro da vontade de Deus.
Porque viver no centro da vontade de Deus, meus irmãos, não é apenas uma retórica. Não é para uma conversa na igreja. Não é para uma questão apenas de espiritualizar a conversa. Já viram uma conversa? Não, o correto é fazer a vontade de Deus. E eu e você temos a vontade de fazer a vontade de Deus, eu tenho certeza absoluta. Todos aqui, eu creio, que indistintamente, eu e você queremos fazer, estar no centro da vontade de Deus. Porém, isso não é apenas uma questão de retórica, para termos nos lábios e espiritualizar a nossa conversa. Mas é muito mais do que isso. É uma questão muito mais prática do que nós possamos imaginar. Portanto, meus irmãos, estar no centro da vontade de Deus é ter a capacidade de reagir com amor, inclusive para com as pessoas e com o mal. Olha que interessante o que Mateus está ensinando por meio dessa narrativa. Judas era um discípulo. Jesus sabia que ia ser traído. Mas ao chegar Judas, e por meio de um sinal, dando-lhe um beijo, ele não reagiu com violência, com ira, ou qualquer outra coisa que eu e você, talvez, principalmente eu, reagiria. Meus irmãos, o lugar mais seguro do mundo nos traz segurança de ter uma questão de vida prática. É reagir ao mal e às pessoas que assim estão atreladas a esse mal, e não pagar com a mesma moeda. Os irmãos entendem que estar no centro da vontade de Deus traz essa questão, que é uma questão prática e séria. Não é apenas um discurso religioso, mas é muito mais do que isso. É ter condição no Senhor, em saber, meus irmãos, que Ele quer que nós reajamos de acordo com o que Ele, de maneira que seja Ele glorificado. Alguns salmos chamados por nós, erroneamente, de salmos imprecatórios, que tem a seguinte ideia, é que Davi, ele tinha tanto ódio dos seus inimigos por ser perseguido, que ele ora a Deus para que os inimigos fossem exterminados. Isso não é verdade. Ainda que contenha imprecações, Davi não tinha esta ideia de matar os seus inimigos. Porque se isso for verdade, se contradiz com o que Cristo fala depois: ame os seus inimigos. Há uma contradição na Bíblia. Encontrei uma, vou ganhar $1 milhão. Não. Meus irmãos, a ideia é, no momento em que vocês amam a Deus, existe um povo que não ama a Deus. Quando você diz que está amando a Deus, você está declarando guerra a eles? Não. Mas eles não são inimigos de Deus? São. Então, automaticamente, se eles são inimigos de Deus, e por nós termos escolhido ficar com o Senhor, automaticamente nós ganhamos inimigos gratuitamente. E não é por isso que nós vamos orar para que eles morram. O que Davi estava dizendo nos seus salmos era: eu amo a Deus, e por amar a Deus eu ganhei inimigos gratuitamente. Agora, Senhor, entre o Senhor e o teu povo, e esse povo que não te ama, extermina esse povo. Extermina esse povo. Dá cabo nesse povo. Mas não porque ele tinha ódio, mas porque ele tinha escolhido uma parte.
por ele escolher viver no Senhor, automaticamente ele ganhou inimigos. Mas ele não responde aos seus inimigos com ira. Pelo contrário, ele só pede a morte dos ímpios, simplesmente porque os ímpios querem ir contra ele e principalmente contra o Senhor nosso Deus. Jesus, ele está nos ensinando por meio de Mateus isso. Que estar no centro da vontade de Deus, meus irmãos, não é meramente uma palavra apenas como retórica, para demonstrar certa espiritualidade. Mas ele está falando aqui de uma reação séria, em meio ao nosso dia a dia. Amanhã é segunda-feira. Você vai trabalhar, pelo menos vários daqui. Algumas irmãs permanecerão trabalhando em casa. Quando você decidiu pelo Senhor, pela sua graça, como cantamos aqui, estar ao lado do Senhor, você gratuitamente ganhou inimigos. Há pessoas que odeiam você, por você amar a Deus. Há pessoas no seu trabalho que estão esperando um deslize seu para lhe passar a perna. Há pessoas que estão só esperando um deslize seu. E um dia pode acontecer. Os irmãos percebem que isso é muito mais do que um discurso? Por isso, estar no centro da vontade de Deus não é apenas, meus irmãos, contemplar a morte, a ressurreição e a ascensão de Cristo. É muito mais do que isso. Todos contemplam esse acontecido, mas poucos querem viver como Cristo. Quando você está no olho do furacão, quando as pessoas de forma proposital tentam o seu mal, como você reage? Como você reage? Como você reage? Vocês percebem isso? O que Mateus está tentando aqui ensinar àqueles que vão receber essa narrativa, e hoje a gente? Amanhã, segunda-feira, eu não sei o que te espera no trabalho, eu não sei quem te espera no trabalho, eu não sei qual é a expectativa das pessoas que trabalham com você a seu respeito. E também aqui não quero trazer a teoria da conspiração, tá bom? Não é isso também. Mas o fato é que ainda que aconteça que pessoas e o mal seja contra você de maneira proposital, como que nós reagiremos? Como? Eu confesso para os irmãos que tenho pensado muito sobre isso. Vivemos num país com liberdade religiosa. Hoje a eleição aconteceu, pelo menos nos noticiários correu tudo tranquilo. Quem vai ganhar eu de fato não sei. Eu só sei de uma coisa: o Senhor não perdeu o controle da história, e muito menos do nosso país. Apesar que nós queremos dar jeitinho em tudo, mas ainda assim Ele não perdeu o controle da história. E por mais que lá na frente tenhamos perseguição, talvez nós não chegaremos a um estado como em outros países acontece. Como olhar para essas pessoas? Como olhar? Como olhar para alguém que sempre quis o seu mal, te golpeou pelas costas? Como reagir a isso? Aí a gente entende que a vida cristã de fato não é um mar de rosas. É a lutar lá no nosso coração.
Mas Mateus nos ajuda também a compreender não somente que estar no centro da vontade de Deus é o lugar mais seguro do mundo, até porque conseguimos reagir contra o mal e com relação às pessoas que fazem uso do mal, mas também sujeitar-se ao sofrimento, por mais que tenhamos condições de sair desse sofrimento. Olha que interessante, Jesus: e eis que um dos que estavam com Jesus, verso 51, estendendo a mão, sacou da espada e golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. O Evangelho de João fala que foi Pedro, e o homem que teve a orelha cortada chama-se Malco. E Jesus vai, como um milagre, coloca a orelha de volta. É uma cirurgia ali, cirurgia plástica. Então, verso 52, Jesus lhe disse: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e Ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras segundo as quais assim deve suceder? Estar no centro da vontade de Deus, ainda que possamos, meus irmãos, ter condições de livrar-nos de sofrimento, nós não o fazemos por amor às pessoas. Jesus aqui está dizendo: Pedro, você parece que não entendeu quem sou eu ainda. Eu poderia, neste exato momento, rogar ao Pai, e viriam milhões de anjos me socorrer. Só que, por amor a você, Pedro, por amor a nós como Igreja Batista Apacentar, eu vou cumprir o mandato do meu Pai. Eu não vou fugir, Pedro. Você ainda não entendeu. Você ainda não compreendeu. Por isso, meus irmãos, há sofrimentos na vida que vai ser um eco da evangelização. Há sofrimentos que passamos, que vai ser um grito em Cristo para os ouvidos, ainda que não se abriram. A minha mãe faleceu com 50 anos de idade. Ela era uma crente, ela morreu na igreja, orou pelo meu pai. Quando ela terminou de orar, ela falou em nome de Jesus e caiu. Infarto. Socorreram a minha mãe e ela deu entrada já em óbito. Depois da morte da minha mãe, todos os seus irmãos, por causa do testemunho dela, como um instrumento na mão do Redentor, todos os irmãos tiveram um encontro com Cristo. Todos. Mas enquanto viva, ela lamentava, ela entrava em agonia. Meus irmãos não tiveram encontro com Cristo, eles não me ouvem. Ela chorava. Peguei várias vezes a minha mãe chorando, por conta dos irmãos dela e do meu pai. Há sofrimentos, há agonias na vida, que por mais que tenhamos condições de nos livrar dele, sofrimento, tenhamos que parar para pensar, para que se isso nós não temos que aproveitar de maneira mais adequada, para que pessoas possam crer em Cristo, pois a vontade do Senhor é que o seu nome seja conhecido, e se for preciso, meus irmãos, Ele vai usar a sua vida, e também o seu sofrimento. Por isso não fiquem perplexos se amanhã ou depois de amanhã vier sofrimento sobre a sua vida. A primeira coisa é, eu posso me livrar, é a primeira coisa, eu sou assim. Está gravando, né? Eu sou assim, eu quero me livrar do sofrimento o quanto antes. O quanto antes. Irmãos, eu morro
de medo de dor. A dor vem lá embaixo, eu já fico pensando. E vai doer. O maior receio que eu tenho, vou contar o meu pecado para vocês, é fazer de novo, tirar sangue da medula. Que dor horrível. E toda vez que eu vou na médica, ela vai pedir um exame para você específico. A minha coluna já dói. Eu tenho a tendência de querer me livrar do sofrimento. É como se o sofrimento fosse sinônimo de ausência do Senhor. É como se eu estivesse vivendo de uma maneira que sofrimento é como se fosse algo satânico, algo do diabo. E não é assim. Jesus aqui ele está mostrando por meio de Mateus. Ele poderia se livrar da morte. Pedro, põe a bainha a espada. Você não compreendeu ainda. Se eu não morrer, você não vai ser salvo. As escrituras não vão se cumprir. Deus vai passar a ser mentiroso. Sabem quem Jesus estava preocupado? Com o Pai. Porque o Pai havia dito que ele iria morrer. O Pai havia profetizado que ele iria morrer, que o Messias viria. Como que agora o Messias ali, em carne e sangue, não iria cumprir a vontade do Senhor? Portanto, o sofrimento não é primeiramente para que nós nos desesperemos. Como diz John Piper, aproveite o seu câncer, de maneira que o meu nome, o nome do Senhor seja exaltado. E o Senhor Jesus, Ele nos mostra que estar no centro da vontade de Deus é sujeitar-se à vontade do Senhor, ainda que eu tenha condições de me livrar do sofrimento. Mas esse sofrimento é por amor às pessoas. Quantas coisas nós temos que tomar prejuízo, abrir mão. Marido e mulher sabem o que eu estou dizendo. Mas perceberam que marido e mulher gostam de fazer um jogo, né? Um contra o outro. E não a favor do outro. Não a favor do outro. Há casamento que é um jogo de tênis de mesa. Parceiro, aliás não é nem parceiro, né? Oponente. Ele tenta jogar a bolinha nos lugares mais difíceis e pegar a pessoa no contrapé, não é assim? O jogador de tênis de mesa, ele ganha a partida conforme ele coloca o adversário, o oponente, numa situação que ele não consiga rebater. Então ele procura a posição do corpo, o olhar, tem técnicas, é que eu li, não é que eu sei jogar. Então ele vai procurar. Se ele é canhoto, se ele é sinistro, se ele é destro, ele estuda o adversário. E há casamentos que é jogo de tênis, de mesa. Agora, há casamentos que são jogo de peteca. Como é que é o jogo de peteca? Eu tenho que jogar na mão do colega, não é isso? Eu tenho que facilitar para ele não ter movimentos bruscos, para que a peteca não caia e o jogo seja perdido. A ideia, meus irmãos, é que nós vamos sofrer. Se você pensa que não vai sofrer, há um engano. Os nossos filhos têm que ser, eu estou vendo bastante criança aqui, ensinar que o mundo é sofrimento. E quanto mais eles sofrerem, mais vontade de conhecer o Senhor, de ir lá para a eternidade com o Senhor. O sofrimento tem esse caráter didático, pedagógico, para nós de fato termos a vontade de amar a Deus de tal forma, falar: Deus, eu não quero apenas ir por conta do sofrimento, mas apesar do sofrimento. Portanto, estar no centro da vontade do Senhor, meus irmãos, é nos sujeitar a essa vontade, ainda que haja sofrimento e que eu possa me livrar dela por amor às
pessoas. Sempre queremos dar o troco. Sempre temos uma palavra rude. Sempre nós nos armamos. Você deseja estar no centro da vontade de Deus? A outra questão, uma questão interessante que Mateus, ele coloca para nós, verso 56. Tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então, os discípulos todos, deixando-o, fugiram. Fugiram. Perna para quem? Se quer. Viver no centro da vontade de Deus, meus irmãos, é inclusive ser incompreendido. Incompreendido. Infelizmente, na própria igreja do Senhor, se você desejar viver no centro da vontade de Deus, de maneira radical, radical vem de raiz, tá bom? Não é outra coisa, é na raiz, eu quero. Hoje, por incrível que pareça, causa espanto. Causa espanto. Querer ser fiel a Deus causa espanto. Causa perplexidade na própria igreja do Senhor. Porque hoje o comum é viver o gospel. É viver gospel. Músicas gospel. Baladas gospel. E outras coisas mais. E por incrível que pareça, viver no centro da vontade do Senhor tem causado espanto e incompreensão no meio do povo de Deus. Haja vista o aconselhamento bíblico como exemplo prático para os irmãos que convivem aqui com o pastor Glauber, reverendo Glauber. Alguém que vai buscar aconselhamento com ele, com doenças mentais. Eu falo com muita tranquilidade, que eu tenho certeza que ele tem passado isso para vocês. Hoje, sentar alguém na nossa frente e tratar disso de maneira bíblica parece um parto. Tal influência que essa pessoa tem sobre a sua vida. Falar de um conselho de Deus, as pessoas ficam pasmas. As pessoas se surpreendem. Falar de determinados pecados com a igreja parece que é mexer num casa de marimbondo. Hoje você não pode mais falar a verdade, eu tenho que ficar olhando as personalidades de cada um. Aquele irmão, ele é assim, assim, eu tenho que chegar nele dessa forma. O irmão ali é assim, aquele lá é mais cascadura, eu posso chegar mais firme. Eu não conheço, só estou citando exemplos. Aquele irmão é mais lado emotivo, então eu tenho que tomar mais cuidado com o que eu falo. Os irmãos percebem? Hoje parece que falar sobre as Escrituras, a vontade de Deus, na igreja parece que é pisar em ovos. Não podemos mais falar, olha, você está com uma idolatria no seu coração, vamos tratar disso, vamos cuidar disso.
igreja está vivendo um melindre. Os irmãos, os casamentos, os filhos. Há uma atmosfera romântica na igreja, como movimento. O romantismo que no passado fez frente à ideia do iluminismo, né, acabar com Deus, persistiu um movimento romântico. Ah não, mas vamos ter uma certa espiritualidade. Há um movimento romântico dentro da igreja, mas não um movimento bíblico. Hoje a igreja, irmãos, um povo, depende da mensagem. Depende do que ele vai falar. O culto, ele é avaliado hoje. Se você fez isso, não faça mais. O culto hoje foi uma bênção. Mas o culto sempre é uma bênção, porque o culto não é para você. O culto é para o Senhor. Se é para o Senhor, sempre será uma bênção. Sempre será. Porque o culto não é para você. Você não está aqui para ser cultuado. Não é para te agradar, nem a mim. O culto é do Senhor. Os critérios estabelecidos para o culto foi Ele quem deu. Então eu tenho que cumprir aquilo que Ele mandou. E eu não posso obedecer, me dar o luxo de ver personalidades e falar: isso eu não posso, isso eu posso. Aquilo eu posso falar, aquilo eu não posso. Aquilo vai ofender, aquilo não vai ofender. Eu tenho que não falar mais em pecado, mas deslize. Eu vou tendo que escolher palavras. Por isso, irmãos, estar no centro da vontade de Deus é: não fiquem iludidos que você vai ser compreendido. Nem mesmo na sua igreja. Nem mesmo nas pessoas da sua família. Nem mesmo. Porque nós estamos tão influenciados com esses ismos da vida, nós perdemos a essência do que o Senhor Jesus fez. Por isso esse princípio doxológico, aplicado aqui por Cristo, é um princípio que é para você também, para mim também. O lugar mais seguro do mundo é estar no centro da vontade de Deus. Não quer dizer que você não vá sofrer percalços, sofrimento. Pelo contrário, hoje, até mesmo no Brasil sem perseguição, estar no centro da vontade de Deus é sinônimo de ser, inclusive, mal compreendido. Você jovem, vai falar na escola que você é virgem. Menino. Se às vezes na própria igreja você não pode comentar sobre isso. As meninas tudo bem, né? Mas menino, rapaz, 22 anos de idade, você é virgem? Eu sou. Que isso? Na própria igreja. A estatística mostra que a realidade das igrejas, mais de 50% de garotos na igreja e meninas na igreja tiveram relação sexual antes do casamento. Agora vai falar para um moço de 18 anos, 19, 20 anos que ele tem que permanecer virgem, e ele ter a coragem de dizer: eu sou virgem sim, sou. Os irmãos entendem? Se na própria igreja estamos vivendo dessa forma, o que você espera lá fora? O que nós vamos esperar lá fora? Dos inimigos de Deus? Não se enganem, meus irmãos. Não se enganem. Se hoje nós falamos, eu só dei um exemplo, e outras questões dentro da própria igreja. Portanto, o lugar mais seguro do mundo, acreditem nisso. Se o próprio Cristo, Ele entendeu isso,
que o lugar mais seguro do mundo é fazer a vontade do Senhor, do Pai. E é nós. Se o objetivo da Bíblia é nos fazer, depois de ter um encontro com Cristo, nos parecer mais com Cristo, não é se parecer apenas em fazer milagres. Deixa comigo, eu vou fazer milagre aqui. Jesus fez, ele disse que nós faríamos também? Não. É se ele sofreu, eu também vou sofrer igualzinho a ele. Se ele foi mal compreendido, inclusive pelos seus discípulos, por fazer a vontade do Pai, eu também farei, ainda que isso custe a compreensão, a aceitação das pessoas que estão ao meu lado. Os irmãos percebem? Entendem o que eu estou dizendo? E a pergunta é essa: qual critério você utilizou para ter o lugar mais seguro do mundo? Violência? Morrer você vai. Dinheiro? Tanta gente com dinheiro dando fim na própria vida. Sociabilidade? Quer mais do que isso? Aqui vocês, uma comunidade dos santos, quer mais sociabilidade do que isso? Qual o critério? A estar no centro da vontade do Senhor, que nos capacita a reagir contra o mal e pessoas que fazem uso dele em amor. É nos sujeitar à vontade desse Deus, ainda que possamos nos livrar do sofrimento por amor aos outros, mas também é entender que haverá incompreensão, inclusive da própria igreja. Ah, se todos pudéssemos viver no centro da vontade de Deus, no mínimo ter a vontade. Eu estou longe, mas eu quero. Meu coração, ele está pendendo a adorar, fazer os meus desejos. Mas Deus, me ajude, porque eu não quero isso mais para a minha vida. Eu não quero mais isso. Eu quero que o Senhor me ajude a pagar o preço de uma moça dizer não ao namorado. Não, eu não quero pecar contra Deus. Tenho até vontade. Então vamos mudar a nossa maneira de estar juntos, porque nós vamos cair. Mas nós queremos, nós dois, viver para a glória de Deus e nos casar, levar a nossa vida a sério. É apenas uma aplicação. Meus irmãos, que o Senhor dê a nós a graça. Amanhã, 31 de outubro, dia do Halloween, da Reforma Protestante. Dia em que comemoramos atos de homens que no passado, no contexto deles, tiveram e quiseram e fizeram a diferença e viveram para a glória de Deus. Princípio doxológico. Se você esquecer tudo, só lembra, olha, eu aprendi uma coisa. Eu preciso viver no ponto de viver no princípio doxológico. O que é princípio doxológico? Viver para a glória do meu Deus. O que é viver para a glória do Senhor? Obedecê-lo. Mais nada. Oremos.